Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Domingo maravilhoso o Senhor preparou para nós, não é mesmo? É o dia em que comemoramos a ressurreição do nosso Salvador. E é bênção demais para as nossas vidas. Mas vamos continuar aqui acompanhando Paulo, né, em sua viagem missionária, na sua segunda viagem. Como vimos no capítulo 16, eles passaram por 3 cidades, sofreram ali grandes perseguições e foram até presos. No capítulo 17 continuam as perseguições. Eu não quero tecer comentários a respeito disso e aprender outras coisas com vocês. Mas Paulo, ele não se constrangia ou amedrontava com essas perseguições. Observe os versos de 1 a 3, que nos diz: Tendo passado a Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele, é Cristo Jesus que vos anuncio. Ele sempre procurava estar aos sábados na sinagoga, onde os judeus se reuniam ali para estudar o Torá, que são as leis escritas por Moisés, que conhecemos como Pentateuco. E Paulo se contrapunha a eles, pregando justamente as coisas que não acreditavam, a Cristo, como vemos aí no final do verso 3. E em Tessalônica ele permaneceu ali por 3 semanas, certamente dando testemunho da sua conversão e de como Deus agiu em sua vida, buscando ensinar algo a respeito do ministério que foi colocado em suas mãos para que ele proclamar verdadeiramente a palavra de Deus, mostrando principalmente a pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício. Mas mesmo com as divergências, Deus agia através de suas vidas e alguns deles criam os ensinamentos de Paulo e Silas e uniam-se a eles, principalmente os gentios. E para os judeus mais radicais, aquilo era como uma afronta a tudo que eles ensinavam. E a cada dia iam se sentindo desprezados por aqueles gentios que os acompanhavam e agora estavam crendo nos ensinamentos de Paulo. Mas algumas coisas podemos destacar ainda nesse texto. Primeiramente, ocorre no capítulo 16 e agora no capítulo 17. O número de mulheres importantes que surgem na jornada de Paulo e na pregação da sua palavra. No capítulo 16, nós vimos Lídia, que cooperou grandemente com a obra, inclusive cedendo a sua casa para abrigo dos discípulos. E agora no capítulo 17, nós vamos ver citar novamente, no verso 4, não poucas mulheres distintas, e no verso 12, com isso muitos creram neles, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Isso é algo significativo, pois a mulher, naquela época, era considerada sempre em segundo plano. Mas também não só naquele tempo, né? Ainda hoje nós vemos em determinados países as notícias desses fatos, que as mulheres são apenas um objeto do homem. Um fato que tomei conhecimento, né, quando Deus me deu a oportunidade de viajar para a Terra Santa, estive ali no conhecido Muro das Lamentações. E o guia que nos acompanhava e trazia as informações nos explicou que aquele local era frequentado apenas pelos homens e que há pouco tempo da nossa visita lá tinham separado uma pequena parte para que as mulheres pudessem também estar ali no Muro das Lamentações. E pude notar realmente este fato, onde apenas alguns metros ali foram separados, inclusive com telas para que as mulheres não se misturassem com os homens. Um outro fato que pude observar é que apenas os homens ficavam nas tendas, onde tinham os rolos ali do Torá, onde eles ficavam ali ensinando os mais jovens a ler e conhecer o Torá. Mesmo com essa discriminação com as mulheres e até uma segregação, Lucas cita que muitas mulheres cooperaram com Paulo em sua obra, e até nos dias de hoje vemos a importância das mulheres no contexto da Igreja do Senhor Jesus, buscando realizar o trabalho e proclamando a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos afirma que somos todos iguais perante ao Senhor, independente de raça, sexo, cor.
Todos nós temos um valor especial para Deus. E creio que os judeus contrapunham também esta realidade, trazida por Jesus durante o seu ministério na terra. Os judeus se inflamaram e tomaram medidas contra os discípulos, agora não prendendo eles, como fizeram anteriormente, mas prendendo Jason, que os estava hospedando. Mas, como vemos aí no verso também, no texto, ele paga a fiança e foi liberto. O que levou os discípulos a saírem daquela cidade, se deslocando para Bereia. E nessa cidade nós vamos observar alguns fatos diferentes. Bereia ela ficava ali 60 quilômetros distante de Tessalônica. E aquele povo, como está registrado no verso 11, creram na palavra do Senhor. Observem, ora, estes de Bereia eram mais nobres que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Não observando sua posição social, como o texto fala, que não nos é relevante neste momento, pois o que mais interessa é que aquele povo recebia a mensagem do Senhor com avidez, reconhecendo a ação de Deus nas suas vidas, conhecendo a obra que Jesus fez em favor deles. Mas outra coisa interessante é que sempre tenho dito a vocês nos nossos cafezinhos, é que está registrada no final do verso. Eles examinavam a Escritura para ver se realmente as coisas eram assim. Certamente eles buscavam realmente a verdade e queriam saber se Paulo e Silas estavam falando o que realmente tinha acontecido. Tem o ditado que diz: quem conta um conto aumenta um ponto. Temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam, principalmente quando está relacionada com a palavra do nosso Deus. Pois muitos daquele tempo e ainda nos dias de hoje distorcem a palavra de Deus para o benefício próprio. Muitos deixam de observar ou ler as Escrituras e ficam apenas ouvindo o que as pessoas falam. Às vezes, fica mais fácil escutar do que ler. Como aquele povo, devemos escutar sim as pessoas, mas devemos saber se o que estão dizendo condiz com a verdade. E por observarem isso é que muitos deles creram, como diz no verso 12, citando inclusive as mulheres nobres e não poucos homens. Como é bom, né? A gente ver a ação de Deus na vida dos seus servos, que não mediram esforços para levar a palavra de Deus, mesmo diante de adversidade, mostrando sempre a verdade. Jesus nos ensinou que e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Que Deus nos abençoe e sempre mostrar essa verdade a toda criatura, e incentivar a sempre estar observando as palavras que saem da nossa boca, se realmente é o que está escrito nas Escrituras. É que nós possamos ser instrumentos tão somente do Senhor a levar esta palavra a toda criatura, mostrando sempre a verdade. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo para você. Continue lendo a palavra aí. Observe se está realmente falando a verdade. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.